Toda a Bíblia é uma verdade. Então, sendo toda a verdade, nós temos que crer em toda a Bíblia. Mas algumas passagens diferentes uma das outras, como nos evangelhos do reino e o evangelho da graça. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele falava muito de condenação, de obras. Obras que as pessoas, seus discípulos, tinham que fazer. Porque a salvação era baseada em obras. Guardar os mandamentos, a obediência à lei. Aqueles que pecassem tinham que levar um sacrifício de um animal para que seus pecados fossem perdoados. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27 e 29, Jesus fala a respeito da ressurreição. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. E no versículo 29 ele fala, em verdade vos digo, que vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, baseado nesta passagem, o crente, aquele que é crente, porque o não crente não tem conhecimento nenhum da Bíblia, não tem interesse, né? Porque não foi dado a ele o crer, a graça de crer. Mas o crente sim. E segundo a doutrina, se nós lermos este versículo e pensar, não há salvação depois da morte. Porque vê condenação. E toda vez que as pessoas vê uma passagem de condenação, já vem à mente, já vem à cabeça da pessoa, condenação eterna, lago de fogo, tormento eterno, não tem mais possibilidade de salvação. Porque, infelizmente, o crente foi ensinado desta maneira. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. A Bíblia fala em condenação, mas ela não fala eternidade, por toda a eternidade. Jesus está falando que aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal para a condenação. Que condenação é essa? Uma condenação é um castigo por um tempo determinado, não pode ser de maneira diferente. Se as pessoas entenderem condenação como um castigo eterno, não há salvação depois da morte. Mas no Evangelho da Graça, na carta a 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve que se a nossa esperança fosse só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo diz que ao nome de Jesus todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se nós lemos as passagens e fizermos diferença entre evangelho da lei e graça, a gente entende. Porque caso contrário, o crente nunca tem a segurança de salvação. Porque o apóstolo Tiago, ele fala que a fé só não pode salvar. Fé sem obras não salva. E a gente lê Efésios 2,9, o apóstolo Paulo fala que somos salvos através da fé, sem as obras. Sem as obras. E Tiago diz que a fé sem obras não salva. Então, como entendemos? Como entendermos isso? Uma passagem fala de
salvação sem as obras, e a outra, a fé não salva. Simplesmente temos que entender o que é graça e o que é lei. O que é lei é para um povo, o que é graça é para outro povo. Hoje estamos na dispensação da graça, que o homem é salvo pela fé de Cristo. Apenas crê. Ele crê que Cristo morreu pelos seus pecados. Ele é selado segundo a Bíblia, mas nada disso. Tiago fala, quando ele fala aos judeus, às 12 tribos de Israel. Porque o próprio Senhor Jesus proibiu os seus discípulos de ir aos gentios. Então, se há esse entendimento, vamos saber separar o que é a obra e o que é a graça. Aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Que condenação? O julgamento. Cristo fala de tormento, de inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Um castigo não é bom, mas eles passarão. Todo aquele que não creu em Cristo ressuscitarão para a condenação. Condenação de um castigo, não eterno. Porque se for eterno, Filipenses não faz sentido. Filipenses 2,10, que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. E confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se fazermos da Bíblia uma só, para hoje, a pessoa não consegue ter segurança pela graça. Na salvação pela graça somente. Mas graça e obras. E a Bíblia diz que não é pelas obras. Não vem de nós, é dom de Deus.